Olá, que bom sempre estarmos juntos nessa semana pensando sobre cristianismo, sobre vida de Cristo. Quando eu falo de cristianismo, sobre a vida de Jesus em nós, em momento algum eu estou pensando em perfeccionismo, em perfeição, ou se melhor explicar, em infalibilidade ou impecabilidade, ou seja, eu jamais cometerei falhas, eu jamais cometerei pecados, de forma alguma. A vida de Cristo em nós não nos promete que seremos infalíveis, que seremos impecáveis. A vida de Cristo em nós nos capacita pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus a vivermos em santidade. Viver em santidade, ser santo, não é ser canonizado. Viver em santidade é viver separado. A palavra santo nas Escrituras Sagradas, elas têm a sua etimologia, a sua essência, a sua criação, a sua fonte de existência em ser separado, separado para Deus. Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus nos santificou. Então, todos nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus, que buscamos a sua palavra, que buscamos a sua vida, nós somos chamados para sermos santos, ou seja, para sermos separados, separados para Deus, separados para viver para Deus. Por isso a Bíblia diz, aquele que é separado, separe-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que vive para Deus deve buscar a cada dia viver mais para Deus. E lembre-se, viver para Deus não é fazer coisas para Deus. Tem muitas pessoas que trabalham para Deus, fazem coisas para Deus. Mas Deus não precisa que você e eu estejamos trabalhando para Ele, nem fazendo coisas para Ele. Ele quer que nós estejamos separados para Ele. Separados para termos comunhão com Ele, intimidade com Ele. É Deus quem traça o nosso caminho. Eu nunca neguei, jamais vou negar, que à medida que Deus nos separa, Ele nos conduz num caminho, sim, de fé, de boas obras, de serviço, de doação, de sacrifício, a cada dia para o nosso próximo. Isto é óbvio, mas diz que o óbvio só é óbvio para pessoas esclarecidas, então vamos esclarecer. Eu não estou dizendo que você e eu, como cristãos, não vamos fazer nada, vamos cruzar os braços e deixar a coisa rolar. Não é isso não, ao contrário. Mas nós não podemos pensar que, porque estamos fazendo coisas para Deus, boas obras para Deus, isto nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é a vida do Filho dele, é a vida de Jesus Cristo em nós. O que nos aproxima de Deus é a graça dele que se manifestou sobre nós. O que nos aproxima de Deus é a misericórdia dele que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Então, quando você e eu somos aproximados de Deus, porque a religião nos leva ao esforço para alcançarmos a Deus. A graça nos leva ao descanso, porque Deus nos alcança em Cristo Jesus. Por isso que eu vou insistir, não pelas obras, mas pela graça. A salvação é pela graça, mas uma vez salvos, nós vivemos para as boas obras, sim, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por isso que é muito importante você e eu sermos guiados pelo Espírito Santo. Este guiar do Espírito é que nos conduz à vontade de Deus. É por isso que você e eu podemos dizer assim, se possível for, Senhor, faça esta minha vontade. Eu oro a Deus pedindo muitas coisas para que Ele realize a minha vontade. Mas sempre eu tenho que dizer, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. A diferença parece sutil, parece pequena, mas é fundamental e faz toda a diferença. Eu posso ter os meus planos, projetos, sonhos, devo orar a Deus e consagrar todos eles, todos os meus planos, projetos, sonhos, eu devo consagrar a Deus, porém, lembre-se disso, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Por quê? Porque diz a palavra de Deus, em Isaías capítulo 55, você pode ler que está na sua Bíblia de forma muito clara. Os planos de Deus são mais altos e mais elevados do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais sublimes do que os nossos pensamentos.
e a vontade dele, o estabelecer dele nas nossas vidas, leva-nos a uma experiência de paz, um futuro especial que Deus tem para todos aqueles que buscam nele, através de Jesus, uma vida cristã equilibrada. E lembre-se, como eu já disse aqui, não é por força, não é por mérito, não é por obras, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus, por você, por mim e por toda a humanidade.